Nós estamos vivendo dias históricos da vida do país, acontecimentos que vão mudar a forma da economia do país. Ontem aprovamos aqui a PEC 55, que é um alicerce. Tem muita gente cobrando, e eu vi muita conversa aqui, digo até conversa fiada, porque tem dito assim, olha, diziam que se o presidente Temer entrasse, a economia estaria estável no outro dia. Não, ninguém disse isso. O que se falou é que precisava ter um norte, que o Brasil precisava caminhar de modo a sinalizar que tinha uma saída. Isso é que está acontecendo. Já aprovamos ontem um alicerce. Alicerce este que, se tivesse vindo com Cabral, a nossa situação seria outra. Por quê? Teríamos devido menos, hoje não estaríamos pagando esses juros exorbitantes e nossa credibilidade seria outra. Por isso que essa PEC é importante. Cada um dos lares brasileiros tem uma PEC dessa. A maioria dos lares brasileiros não se gasta mais do que arrecada. Mas, o que aconteceu ontem aqui? O partido que saiu do poder, ele financiou, junto com os anexos, os puxadinhos, financiou um grupo para vir protestar aqui na frente do Palácio, daqui do Congresso. Eu assisti, senador Eduardo Amorim, essa manifestação desde o início, e manifestação, aspas, uma balbúrdia, porque manifestação é como aquelas que as pessoas iam ordeiras, e essas pessoas não têm feito manifestação, essas pessoas têm agredido, e não é de hoje. Me faz lembrar aqui, com a presença do senador Cristóvão Buarque, que agrediram a família dele durante o processo de impeachment. Isso não é debate político, isso é política menor. Ontem eu via vândalos arrancando aquelas letras douradas na esplanada dos ministérios. Vi vândalos tombando carros. E aí veio aqui o senador Lindbergh e disse, eram pessoas infiltradas. Pois bem, vi as fotografias hoje, os vídeos, pessoas enroladas em bandeira da UNE, uns com máscara, outros sem máscaras, de peito aberto, quebraram todas as vidraças dali do Ministério da Educação, do Ministério das Cidades. Patrimônio público, o nosso patrimônio arquitetônico, aliás, Brasília é uma das maravilhas do mundo, esse grande arquiteto que passou por aqui, Oscar Niemeyer, o mundo inteiro admira os nossos monumentos. Pois bem, que debate político justificaria uma pessoa ir e pichar, vandalizar a nossa história? Isso não é debate político, isso não é querer política. O debate político é quando alguém tem um argumento, o outro tem outro, embora seja diferente, eles procuram convergir ou que divirjam, ninguém concorde um com o outro, mas não se agredir. Nós temos sido agredidos o tempo inteiro com palavras aqui de fascista, de todos esses istas do mundo. Assim, eu não concordo com você, então você é fascista. Eu não concordo com você, então você é nazista. É a destruição da pessoa do outro, a desconstrução do outro como pessoa para que os meus argumentos, na verdade, e mais, tem uma característica, senador, só falam gritando e agredindo. Eu não sei porquê, ninguém é surdo. Talvez seja pelo fato de que na época, e eu fui dessa época de militância estudantil, que aqueles microfones ou aquelas caixas de som eram muito ruins e ele tinha que ficar gritando. Talvez seja isso, mas a maioria deles sobem aqui para gritar. Então já começa agredindo pela gritaria. E aí em seguida com as palavras pesadas. Eu, para tentar convencê-lo, senador Ataíde, eu não preciso agredi-lo. Eu não preciso chamá-lo em palavras de baixo calão. Isso é autoafirmação. E autoafirmação é para quem não tem certeza do que diz. E não tinha como ter certeza do que dizem, porque, a bem da verdade, faltam com a verdade o tempo inteiro. Esses jovens que estão indo para essa chamada luta estão sendo enxotados das universidades. Na universidade do meu estado, lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, os outros estudantes que queriam estudar deram basta, falaram não, aqui não, nós queremos estudar. O maior conselho que eu recebi na minha vida, senador Eduardo Amorim, eu era um desses sujinhos que anda
com a boina de Che Guevara nos corredores das universidades. Já estava quase para ser jubilado. Fui num congresso da ONU e quem estava lá como ministro paralelo da educação do PT se chamava Cristóvão Buarque de Holanda. E ele fez uma fala que talvez ele não se lembre mais hoje, mas ele disse: a educação não vai bem. Isso há 20 ou quase 30 anos. Ele disse: a educação não vai bem, é verdade. Mas e vocês? Nós estamos em pleno período de aula. O que vocês estão fazendo para melhorar a educação? É importante a política universitária. Foi nessa linha. E eu fiquei refletindo naquelas palavras. Eu voltei, entreguei o centro acadêmico e fui terminar meu curso. Boa parte dessas pessoas passam 15, 20 anos, são chamados jovens profissionais, que ficam aliciando em nome de uma luta política que eles não sabem o que é. É simplesmente para tentar se autoafirmar, preencher o seu vazio interno e nada constrói. O resultado é o que a gente viu ontem, atacando a polícia. A polícia ontem, senador Eduardo Amorim, foi esfaqueada, levaram facada, levaram pedradas na cabeça e, obviamente, jogaram bombas de gás lacrimogêneo. Mas os discursos de Jandira Fegali lá na Câmara dos Deputados e dos senadores da base do governo, aliás, os senadores que insuflaram esses estudantes, foi de agredir a polícia. Isso é um pecado. Porque daqui a pouco, quem nos protegia ontem aqui era a polícia. Se a polícia continuar sendo atacada, daqui a pouco ela vai cruzar os braços e falar: olha, leva tudo. Nós precisamos ter uma outra relação com a polícia, seja ela de que farda for. Aliás, hoje nós temos um projeto que eu gostaria de pedir aos meus pares, que é um projeto que já era de acordo feito pelo governo passado, que é da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e outras entidades, que vai ser votado aqui. Eu peço até aprovação para a inversão de pauta. Mas, continuando o que eu dizia agora há pouco, o que a gente tem visto é que um partido que perdeu o poder tenta a todo custo voltar. E tem a incoerência como base do seu discurso. Porque enquanto o Lula está quase preso, todos os líderes estão quase presos, quase não, todos os líderes já estão presos, todos os tesoureiros já presos. E eu não gosto de ficar falando aqui, apontando o dedo para os outros, mas só estou rememorando para que a gente saiba qual é a história desses que estão atacando aqui a todo momento. São vestais com teto de vidro. É uma incoerência total. Incoerência porque acusam todo mundo sobre a questão dos direitos individuais. Mas há poucos dias comemoravam, celebravam aqui o grande líder humanista Fidel Castro, que já foi tarde. Não se pode negar a importância histórica de Fidel Castro. Foi um dos entes do século XX, assim como foi Hitler, como foi Mussolini, como foram tantos outros. Mas foi uma pessoa, uma personalidade política extremamente perniciosa para os direitos individuais. Matou milhares de opositores. Ele entrou com um discurso de democracia e, assim que se estabeleceu no poder, implantou a mais terrível ditadura. E aí eu vejo Alice Portugal, Jandira Fegali e essa turma toda evocar a grande pessoa que fez tanto pelos seus conterrâneos. Fez tanto que boa parte da população de Cuba está nos Estados Unidos. Mas não quero perder tempo, porque já perdemos muito tempo com essa figura. Tem outra coisa, senador, e aí já me encaminho para o final, senador Eduardo Amorim. Nós estamos no momento em que precisamos fazer com que o cachorro mije no poste e não o contrário. Nós estamos vendo que as nossas instituições estão sendo agredidas e quem está saindo por heróis é quem quebra prédio, é quem queima carro, é quem agride a imprensa. Nós precisamos começar a ter uma linha nesse país em que estradas sejam lugares que não possam ser invadidos, que locais públicos como hospitais, escolas também não, e que as pessoas possam ter um limite entre o que é manifestação e o que é arruaça. Dito isso, agradeço o tempo, senador, e ao tempo em que, mudando de assunto, faço aqui minha homenagem a todos os catarinenses e encaminhar os meus sentimentos por aquela tragédia que aconteceu. Vi os vídeos impactantes, assisti o jornal ontem à noite e realmente um momento em que a gente tem que
homenagear aos jogadores da Colômbia, do Nacional de Medellín, que propuseram que o título possa ficar com a Chapecoense. Eu queria até sugerir à Sul-Americana que desse o título para os dois, que os dois fossem declarados campeões. Isso já faz parte da história e que esses jogadores pudessem ser homenageados com esse título. Também quero ressaltar aqui a justa homenagem que o senador Zé Perrella fez, sugerindo aos times brasileiros que possam emprestar jogadores ao Chapecoense para que o Chapecoense não desapareça do mapa do futebol brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo concedido.